Olá, caros alunos! Vamos, nesta apresentação, ver alguns exemplos de um aspecto menos linear do uso de interfaces, na forma como nos permitem aceder a algumas funcionalidades das frameworks que utilizamos. O exemplo que temos vindo a usar para as interfaces é que transforma os objetos em algo como os Palantir de Tolkien. Objetos que só revelam aquilo que querem. E dizia Tolkien na sua descrição do Senhor dos Anéis: os Palantir vieram de além da ocidentalidade de Eldamar. Fizeram-nos os Noldor. Talvez o próprio Fëanor os tenha feito em dias tão longínquos que o tempo não pode ser medido em anos. Para que os utilizavam antigamente? Perguntou Pippin, encantado e surpreendido por obter respostas a tantas perguntas e a perguntar a si mesmo quanto tempo duraria aquela sorte. Para verem muito longe e conversarem em pensamento uns com os outros, disse Gandalf. Da mesma forma, as interfaces permitem-nos ligar o nosso código à paisagem vasta de funcionalidades disponíveis nas frameworks .NET e PHP 5. Vejamos como exemplo o caso de duas estruturas de dados do .NET, as estruturas Dictionary e List. Podemos definir várias classes que se comportem como dicionários outras, dizendo que elas implementam as interfaces iDictionary e ou iList. Ao fazê-lo, através do mecanismo de herança, somos obrigados a implementar os aspectos de todas as coleções, através da interface iCollection, que por sua vez nos impõe a implementação de aspectos que tornam uma classe enumerável, através da interface iEnumerable. Ou seja, num conceito clássico de programação orientada a objetos, estamos perante a herança, mas não perante a herança de código, não perante a herança de atributos, mas perante a herança de restrições e imposições. Para quem trabalha com C++, é semelhante à herança de classes abstratas puras. A própria sintaxe é idêntica à que utilizaríamos para a herança em C++. Podemos ver que na definição da interface iCollection, simplesmente temos a indicação iCollection, iEnumerable, e desta forma estamos a transmitir à interface iCollection todas as imposições que fossem feitas pela interface iEnumerable e da mesma forma para as interfaces iDictionary e iList. Poderíamos, obviamente, utilizar as nossas próprias interfaces para conceitos inumeráveis ou outras, mas há uma vantagem muito importante em conhecer e utilizar as interfaces disponibilizadas pelos frameworks. É que outros aspectos do código passam a tirar partido disso. E um exemplo imediato é o uso da keyword forEach. Quando utilizamos estruturas de dados fornecidas pelos frameworks, podemos rapidamente iterar todos os objetos de uma coleção utilizando forEach. Por exemplo, forEach dama, na posse do jogador 1, desenhar todas as damas no tabuleiro do jogo das damas. Mas isto só funciona com as classes de origem. Como poderíamos fazer para que, por exemplo, com uma classe matrícula, de matrículas de automóveis, possamos ter um proprietário de vários automóveis e simplesmente dizer: eu quero ir a todas as matrículas na posse de um proprietário utilizando um forEach. Isto, por default, não vai funcionar, porque quer matrícula, quer proprietário são classes desenvolvidas pelo programador e não vêm da origem da framework. No entanto, se as nossas classes implementarem a interface iEnumerable, serão classes que o forEach não poderá recusar. Olhando para a engrenagem deste processo, poderemos compreender melhor o funcionamento. Vamos por isso ver como é que isto funcionava em .NET 1.0, porque embora já não seja necessário utilizá-lo desta forma, é mais compreensível para quem se está a iniciar ainda em programação. Ao dizermos que a classe proprietário implementa a interface iEnumerable, a consequência é que após termos os nossos métodos e atributos, como sejam uma string com o nome do proprietário ou uma lista de matrículas de carros, a interface iEnumerable impõe que os seus membros sejam implementados de seguida. E neste caso, o membro é só um. É o método getEnumerator, que devolve um objeto enumerador que permite iterar a coleção. Quando a nossa classe diz que implementa iEnumerable, o forEach sabe que pode pedir à nossa própria classe um objeto enumerador. O enumerador é simplesmente um objeto com dois métodos e uma propriedade. O método reset, que permite iniciar a iteração no primeiro elemento,
método moveNext, que permite avançar na iteração, e uma propriedade current, que permite obter o objeto atual na iteração. Portanto, depois de termos incluído na nossa classe proprietário o getEnumerator, o que vamos fazer é criar uma classe enumerador do proprietário que tem precisamente estas características. Um moveNext, um reset e um current. E vamos devolver um objeto dessa classe no getEnumerator. Ora, reset, neste caso, seria dizer que estamos no primeiro carro da lista. MoveNext seria simplesmente avançar para o carro seguinte. Por exemplo, dizer que estamos agora na posição número 1 e quando chegássemos ao final, simplesmente devolver false. E current seria simplesmente ir buscar a matrícula na posição atual. Desde a versão 2.0 da Framework.NET não é necessário programar tantos elementos. Foi introduzida uma nova keyword, a keyword yieldReturn, que basicamente significa que podemos programar diretamente a iteração ao longo dos nossos carros, por exemplo, através do ciclo for, mas dizer que a meio dessa iteração vamos manter o estado, devolver um objeto e na próxima iteração neste código voltamos ao estado onde nos encontrávamos. Em PHP 5, a solução também recorre a interfaces. Neste caso, as interfaces Traversable e Iterator. A interface Iterator impõe que se definam métodos, entre os quais também vemos os semelhantes ao caso para C#, como Current e Next. Implementando-os de forma simples, podemos obter o mesmo comportamento, que é permitir que possamos fazer um for each para cada matrícula ou para cada carro do nosso proprietário. Assim, as interfaces, além de nos permitirem ter uma separação mais sólida do código entre os nossos componentes, também nos permitem ligar o código a uma vasta paisagem de funcionalidades já implementadas e disponíveis no .NET e no PHP 5, assim como podemos encontrar comportamentos semelhantes noutras frameworks.